Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: pesquisas científicas garantem a reprodução e criação de cavalos fortes e imponentes que atuam na segurança pública e na superação de traumas. Para produzir animais desse porte é preciso muito investimento e estudo. Super safra de amendoim pode atingir novo recorde. São Paulo permanece líder na produção nacional. A estimativa para este ano é de quase 500 mil toneladas. Dois fatores foram essenciais para esta super safra de amendoim aqui no país: o aumento da área plantada e o aumento da produtividade por hectare. E você vai ver também. No Paraná, esta é a pior estiagem em 23 anos. Pesquisa agropecuária possibilita reprodução e nutrição de cavalos que participam de ações de segurança pública, ecoterapia e competições esportivas em São Paulo. Porte físico, força, docilidade e coragem são as principais características dos animais, foco do programa de melhoramento genético. A elegância da cavalaria chama a atenção por onde passa. A Polícia Militar de São Paulo tem 556 cavalos distribuídos por batalhões do estado. Só na capital paulista, quase 250 estão a serviço do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Grande parte deles vem de um dos polos de pesquisa da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, em Colina, no interior do estado. Lá, os pesquisadores disponibilizam cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, o BH. Essa raça tem como característica ser um cavalo ideal para montaria, com grande facilidade para o adestramento, salto, concurso completo de equitação e resistência. Na PM, os animais fazem parte do policiamento montado, monitorando as ruas da cidade e participando de operações de controle de multidões. Por isso, os integrantes da cavalaria são escolhidos a dedo. Um cavalo calmo e dócil, que aceita a lida do policial, que aceita a aproximação da sociedade, e um cavalo corajoso, que quando você precisar de uma situação, de uma atuação um pouco mais acalorada, um pouco mais enérgica, ele vai atender muito bem, porque ele tem a lealdade e ele confia nos pedidos do policial, do cavaleiro. As qualidades físicas também são muito importantes. O desenvolvimento do animal vai determinar se ele poderá fazer parte da cavalaria. O tamanho é um fator. Ele precisa ter, no mínimo, 1,5 metro de altura. Na média, eles são ainda maiores. Normalmente, os cavalos da PM têm cerca de 1,60 m. Alguns chegam a ter 1,80 m. A altura é fundamental porque faz com que o policial montado tenha maior visibilidade durante a operação. A atividade de polícia é ser ostensiva. É a questão do ver e ser visto, né? Para transmitir aquela sensação de segurança naquele ambiente onde a polícia faz presente. O BH é considerado um cavalo de grande porte, com um perímetro torácico de 1,90 m e de canela de 21 centímetros. A cabeça é média, de perfil reto ou meio curvado. O pescoço médio bem destacado do peito e espáduas, cernelha destacada, dorso bem ligado ao lombo e à garupa, membros fortes e andamento elevados e extensos. O BH pode ter todo tipo de pelagem. Essa robustez também é um diferencial. Desde cedo, a alimentação é preparada para os animais desenvolverem ossos e musculatura mais rígidos. Isso faz com que eles tenham mais velocidade e resistência. Os animais vão para a polícia com idade de 3 a 7 anos. Esse momento é considerado ideal para a fase final de preparação. Quando os animais chegam aqui na cavalaria da PM, ainda precisam passar por um treinamento. É um período de 6 meses para se adaptar ao trabalho nas ruas, que exige uma mudança no comportamento natural deles. Eles passam por um processo de perda da sensibilidade. Isso porque o barulho da cidade, a movimentação de carros, pessoas e até objetos na rua podem assustar os cavalos. Aos poucos, nós vamos colocando no dia a dia do cavalo situações que ele vai enfrentar no cotidiano operacional. O
Quando estão prontos para o serviço, eles recebem uma espécie de tutor. O policial que vai trabalhar com o cavalo é responsável por cuidar do seu parceiro. Isso gera uma confiança maior do animal. Para produzir animais desse porte é preciso muito investimento e estudo. A Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio desenvolve pesquisas científicas sobre cavalos no interior de São Paulo. É um trabalho que começa bem antes do nascimento deles. O processo começa com o melhoramento durante a reprodução dos animais. Primeiramente, a gente tem que escolher quem será o pai, né, o garanhão, e a respectiva mãe. Então, a gente faz um acasalamento direcionado conforme as características que a gente gostaria que este animal tivesse. Ou seja, é um trabalho de melhoramento. Desde essa escolha, desse processo de seleção, a gente procura domar esses animais desde o nascimento, ou seja, a interação entre a mãe, o potro e os funcionários que atuam diretamente na lida diária com esses animais. Esse cuidado com o potro desde o nascimento garante boas memórias afetivas ao animal. Ele passa a entender que o contato com o ser humano é natural. Os resultados estão no sucesso da parceria com a polícia, que vem desde 1978. A APTA entrega de 20 a 30 cavalos por ano para a corporação. O desempenho de cada animal é analisado e permite que os pesquisadores entendam quais genes geram os cavalos mais adequados para o trabalho. Assim, o cruzamento entre os melhores produz cavalos cada vez mais próximos da perfeição. É um trabalho constante, né? A gente que trabalha com pesquisa, a pesquisa não pode parar, é uma evolução constante, né? E a gente está cada vez melhorando mais a qualidade genética e, consequentemente, oferecendo para a sociedade paulista um serviço importante, né? Que é o serviço de segurança pública e, ao mesmo tempo, demonstrando a importância do investimento que o Estado de São Paulo faz na pesquisa, no segmento de pesquisa. Os cavalos militares têm uma vida útil de serviços em torno de 20 anos. Quando estão perto da aposentadoria, podem mudar de área, deixam as ruas e passam a trabalhar na ecoterapia. Essa interação ser humano-animal desenvolve a parte psíquica da pessoa, né? Então melhora muito algumas debilidades que muitas pessoas têm e promovido por essa interação do ser humano com o cavalo, né? Esse encantamento. Esse encantamento também é um ponto positivo no trabalho com a polícia. Os cavalos permitiram uma aproximação da sociedade. A sociedade se aproxima da polícia, criança, adulto, idoso, enfim, e vem conversar com o policial pela admiração que o cavalo exerce. E os números também mostram que esses patrulheiros são fundamentais para garantir a segurança. E nós temos casos práticos, né, onde o policiamento ostensivo a cavalo, ele conseguiu reduzir em cerca de 80% indicadores de furto, indicadores de roubo, com a redução criminal drástica naquela localidade. Você vai ver ainda nesta edição a super safra de amendoim no interior de São Paulo. E a seguir, as notícias do campo desta semana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo desta semana. No Rio Grande do Sul, a chuva que atinge o estado está trazendo otimismo para parte dos produtores. A safra dos cítricos, por exemplo, deve ser beneficiada nas próximas semanas. A previsão é que junho tenha chuva acima da média em boa parte do estado, principalmente na região norte. Mas a mudança no clima ainda não é suficiente para recuperar todos os prejuízos causados pela estiagem. Puxado pela quebra na safra da soja, o PIB gaúcho recuou mais de 3% no primeiro trimestre. O setor da agricultura caiu quase 15% nesse mesmo período aqui no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os efeitos das chuvas em Santa Catarina com a repórter Cauana Molinari.
Em Santa Catarina, a chuva voltou a cair de forma bem distribuída em várias cidades no início do mês de junho. Mas, mesmo assim, ainda não é motivo de alívio para o estado. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, a Epagre, o volume não é o suficiente para mudar o quadro de estiagem que vem prejudicando os catarinenses há muitos meses. Para julho e agosto, a previsão de chuva é entre a média e abaixo da média, ocorrendo de forma mal distribuída e irregular. A notícia, claro, não agrada, principalmente o setor do agronegócio, que vem sendo bastante prejudicado com a falta das chuvas. A estiagem dura em Santa Catarina desde junho de 2019. Para auxiliar os agricultores, o governo catarinense prevê injetar mais de 60 milhões de reais na economia local nos próximos 3 anos. A ideia é minimizar os impactos sofridos pela seca e fortalecer a agricultura familiar. Você vai ver agora os efeitos das chuvas no Paraná com a repórter Silvia Ajus. No Paraná, esta é a pior estiagem em 23 anos. A baixa precipitação dos últimos meses deixou os produtores em alerta. Mas esse cenário já começou a mudar. Desde o início do mês de junho, tem chovido com mais regularidade, o que, segundo os analistas, tem melhorado as condições no campo, garantindo a produção do milho, que dependia da chuva para melhorar a produtividade. E também ajudou na germinação do trigo, o que renova as esperanças em relação à safra de inverno. Agora você vê o efeito das chuvas no Mato Grosso com a repórter Geisiane Lemes. Em Mato Grosso, choveu pouco. Os produtores de milho do estado comercializaram mais de 90% da safra. O montante equivale a 29,1 milhões de toneladas do cereal. O levantamento divulgado pelo IMEA mostra um avanço na comercialização de milho em relação aos números de abril. A partir do dia 15 de junho começa o período do vazio sanitário da soja no estado e segue até o dia 15 de setembro. Nesse período está proibida a presença de plantas vivas de soja em território matogrossense. Agora você vê os efeitos das chuvas em Rondônia com o repórter Yuri Lima. Aqui em Rondônia começou o verão amazônico. Isso porque o clima do estado basicamente é dividido apenas entre 2 estações, o verão e o inverno amazônico, que terminou em abril, quando as chuvas ainda eram predominantes. A estação chuvosa dessa vez foi um pouco diferente. O término dela coincidiu com o início da colheita de soja. A soja é a principal cultura do estado de Rondônia. A área plantada cresce 20% ao ano. A estimativa é de que chegue a 1 milhão de hectares em 5 anos. Outra safra que enfrenta problemas é a do milho. O motivo é a falta de chuvas entre os meses de março e abril. A produtividade é 10% menor do que a esperada, de até 150 sacas por hectare. Mas a boa notícia é que os produtores já negociaram 70% da produção, o que garante a rentabilidade. Você vai ver agora os efeitos da chuva em Roraima com a repórter Rafaela André. Em Roraima, o regime regular de chuvas beneficia as lavouras de soja. E o melhor é que as previsões climáticas indicam bons volumes de precipitação para o estado. Isso porque, enquanto outros estados do Brasil se encaminham para o final da colheita, por aqui, produtores rurais iniciaram a largada para a safra 2020-2020. O plantio é iniciado entre os meses de abril e segue até junho, e a colheita é feita no mesmo ano, entre agosto e setembro. Isto ocorre pelo fato de que Roraima localiza-se no hemisfério norte. Além das chuvas, também somos beneficiados com o tempo de sol e nos diferenciamos pelo ciclo da planta e o preço da saca. Com isso, a expectativa de colheita da planta é de 165 mil toneladas para 50 mil hectares de plantio. Agora você vai ver o efeito das chuvas em Minas Gerais com o repórter Matheus Luiz. Com o mês de maio marcado pelo contraste no volume de chuvas entre as regiões agrícolas, o armazenamento hídrico no solo ficou abaixo de 30% em parte do país, incluindo Minas Gerais. A falta de chuva já é responsável pelo atraso na semeadura das culturas da época e os produtores que já semearam correm o risco de perder as sementes lançadas ao solo. Agora você acompanha os efeitos da chuva em Sergipe com a repórter Selma Souza. Em
Sergipe, o mês de maio ultrapassou quantidade de chuvas esperadas. Os efeitos trazidos acima da média neste outono têm sido positivos no estado, permitindo melhores condições do plantio em relação ao ano de 2019. O primeiro levantamento safra de grãos prevê uma produção de 4.720 toneladas de feijão e 730 mil toneladas do milho. A safra do arroz se encerrou em março e a nova safra começou este mês. Agora você vai ver os efeitos da chuva na Paraíba com o repórter Diego Araújo. Aqui na Paraíba, as chuvas no mês de maio foram acima da média histórica, o que impactou de forma positiva na agricultura. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, que é realizado pelo IBGE, a safra da batata inglesa foi de aproximadamente 236 toneladas. O número é 30 vezes maior do que o do mesmo período do ano passado. Já a produção de milho foi superior a 85 mil toneladas. O resultado é 118% maior do que o mesmo período de 2019. E você vai ver agora os efeitos da chuva em São Paulo com o repórter Fabiano Pereira. Em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, praticamente não choveu durante o mês de maio, o que levou os índices de armazenamento hídrico do solo a percentuais abaixo dos 15%. Com clima ameno e temperaturas mínimas que variaram entre os 16 e os 21 graus, a incidência de geadas, principalmente na região sul do estado, provocou um aumento nos prejuízos das lavouras de hortaliças e feijão. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, confirmou esta semana crescimento recorde de produção de grãos no país. A estimativa supera 250 milhões de toneladas, 8 toneladas e meia a mais do que o colhido na safra 2018-2019. A área semeada também cresceu mais de 2 milhões de hectares e o total deve atingir 65 milhões e 600 mil hectares. Todas as colheitas das culturas de primeira safra já foram finalizadas e as de segunda estão em andamento. Soja e milho apresentam produções recorde. Já a colheita de arroz está sendo finalizada, com estimativa de mais de 11 milhões de toneladas, superior à safra passada. O agronegócio brasileiro registrou em maio valor recorde nas exportações, com quase 11 bilhões de dólares, em torno de 54 bilhões de reais, 60% das exportações do país. Os produtos que mais contribuíram com o resultado foram soja, carne bovina, açúcar e café verde. Já as importações do agronegócio diminuíram em quase 30% em maio desse ano, em relação ao mesmo mês de 2019. O saldo da balança do agronegócio totalizou 10 bilhões de dólares, em torno de 50 bilhões de reais. A China foi o principal mercado de exportação de produtos brasileiros, especialmente soja, carnes bovina, suína e de aves, açúcar e celulose. Você vai ver a seguir: a produção de amendoim movimenta a lavoura no interior de São Paulo. Nós voltamos já. Uma super safra tem movimentado as lavouras de amendoim no interior de São Paulo. O estado é líder da produção brasileira, que deve atingir quase 500 mil toneladas. Fartura no campo. Nunca se colheu tanto amendoim como agora. Quase 560 mil toneladas num único ano. Um recorde de produção. Não restam dúvidas. 2020 será lembrado como o ano da super safra do amendoim. Dois fatores foram essenciais para esta super safra de amendoim aqui no país. Um deles, o aumento da área plantada, e o segundo, o aumento da produtividade por hectare. O Brasil tem hoje mais de 160 mil hectares plantados com amendoim, 9% a mais que na safra passada. Já a produtividade passou de 2.962 quilos por hectare na safra 18-19 para 3.481 quilos na safra 19-20, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Não podemos esquecer que nada disso seria possível sem uma ajudinha lá do alto. A safra passada, em relação a essa, nossa maior mudança foi no clima.
O ano passado nós tivemos o início das chuvas, vieram cedo, o que ajudou muito no plantio. Porém, dezembro e janeiro, que são meses fundamentais para o desenvolvimento da cultura, as chuvas cortaram. E em fevereiro, que é o mês de colheita, a chuva voltou com grande intensidade, que atrapalhou tanto no desenvolvimento da cultura quanto na colheita. Já essa safra não, o clima favoreceu e muito, desde o começo, com as chuvas também que vieram cedo, e durante todo o ciclo da cultura tivemos chuvas regulares, de bons volumes, e na época da colheita ela deu uma trégua, então foi um clima extremamente favorável esse ano. Newton apostou na cultura do amendoim no interior de São Paulo e não se arrepende. O amendoim, como qualquer outra cultura, você depende muito de produção, de manter seu nível de gasto equilibrado. Tem sido lucrativo, sim, porque conseguimos fazer boas médias de produtividade, o preço vem se mantendo estável, esse ano esperamos até uma melhora, mas tem sido lucrativo, sim. Fernando também viu no amendoim um bom negócio. Olha, apostar no amendoim é lucrativo, sim. Dentro de vários anos aí que estamos na cultura aí, minha família, tudo, se vier tudo bem organizado, né? É muito lucrativo, sim. Os produtores são o centro de toda essa cadeia do amendoim. São eles que têm proporcionado um legado dentro das suas famílias, e a cultura do amendoim é uma cultura artesanal, é uma cultura em que a presença do produtor é muito demandada. E é uma cultura que tem trazido a presença dessas famílias dos produtores rurais ao longo de gerações. É com esse engajamento, com esse desprendimento e com essa vontade de produzir mais que os produtores nos estimulam, como parte dessa cadeia, a continuarmos a dar todo o suporte para a sua produção no campo. São Paulo é o maior produtor de amendoim do país. Jaboticabal, intitulada a capital do amendoim no estado, cedia a cooperativa agroindustrial, a Coplana, responsável por boa parte do sucesso do amendoim no Brasil e também no mundo. O papel da cooperativa tem sido primordial na organização da cadeia produtiva do amendoim junto aos nossos produtores rurais. O Brasil é superavitário no amendoim e passa a ser fundamental a exportação. Ir para o mercado externo nos impõe alguns desafios. E é nesse momento que a cooperativa entra fazendo todo o trabalho do alimento seguro e da preservação da qualidade e da proximidade junto aos nossos clientes. Antes desse amendoim chegar aqui, existe o papel também da cooperativa no sentido de prover toda a assistência técnica e todo o pacote de insumos mais adequado para a lavoura dos nossos produtores. De janeiro a maio deste ano, as exportações de amendoim aumentaram quase 14% em relação ao mesmo período de 2019. Foram embarcadas mais de 88 mil toneladas. Rússia, Argélia, Holanda, Ucrânia e Polônia foram os principais compradores do amendoim brasileiro, mas a pandemia do novo coronavírus pode interferir nos mercados. Neste momento, nós temos estoques sendo recompostos, mas também uma indefinição em relação a como será o novo normal em termos de procura pelo amendoim no Brasil e no mundo. Existe uma expectativa de que essa procura possa aumentar, mas também, devido à diminuição do fluxo de renda entre as pessoas, diminuir a possibilidade de aquisição desse amendoim e aí a compra desse amendoim pela população. Então, os estoques são uma incógnita hoje em termos de futuro breve. Mesmo com um futuro incerto, a cultura do amendoim tem potencial para crescer e alavancar ainda mais os números do agronegócio e a renda dos produtores rurais. As perspectivas para o próximo ano, nós temos que ter boas perspectivas, mas devido à pandemia não sabemos como vai ser. Está tudo incerto, a economia mundial está sendo abalada, a economia brasileira, não sabemos se as exportações vão continuar, o mercado externo é mais confiável, o mercado interno está muito ruim.
temos que aguardar para saber o que vai ser. As perspectivas para os próximos anos, a gente sempre tenta ser o mais otimista possível. Imaginamos que se tudo correr bem, que o clima ajudar, que seja outro ano bom. Agora vamos ver como vai ser depois, questão de mercado, depois dessa pandemia que estamos vivendo, como que vai ser. Áreas para plantio, agora com essa crise instalada no setor sucroenergético, também devido à pandemia. Então, somos bastante otimistas, porém temos que ter os pés no chão com base no que a gente está vivendo hoje, né? Diante de uma população mundial ainda em crescimento, o Brasil é apontado como um grande player na produção de alimentos, fibras e energia. O alimento faz parte desse pacote. O Brasil é hoje o 13º em produção de amendoim, mas já é o 5º na exportação, dentro da sua qualidade e da disponibilidade de um alimento seguro para o mercado internacional. A maioria das áreas de cultivo do amendoim no Brasil, elas são realizadas na rotação com a cana-de-açúcar, com a pastagem, e são sistemas de produção que deixam todo ano uma oportunidade de cultivo de amendoim nas suas áreas disponíveis para reforma. O Brasil possui hoje cerca de 9 milhões de hectares de cana-de-açúcar, em que anualmente cerca de 12 a 15% desse volume é destinado para a reforma dos seus canaviais, e o amendoim passa a ser uma das oportunidades para a reforma. Em relação a essa oportunidade, o cultivo do amendoim hoje no Brasil, que ocupa cerca de 180, 200 mil hectares, passa a ter, já hoje, no nosso cenário de cultivo apenas de cana-de-açúcar, cerca de 1.200.000, 1.300.000 hectares de área disponível para o seu cultivo. Nós estamos hoje cultivando 1/5 desse potencial. Então existe uma grande oportunidade do amendoim avançar nessas áreas de reforma de cana-de-açúcar, assim como nas áreas de reforma de pastagens que tem acontecido, e dessa forma, em sendo interessante para os produtores, avançar também em oportunidades no Centro-Oeste na rotação com o algodão, com o milho como sistema de produção. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.